E aí, tudo bem? Eu sou a Ana e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio da nossa jornada em áudio. Aqui a gente fala de tudo, daquela forma leve, descontraída, que é a cara da Du. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que agrada desde a criancinha ao vovô, que é a Disney. A ideia é fazer esse bate-papo com vocês, claro, mas para me ajudar nessa viajada, eu conto com ele, que vocês já conhecem. Ele é um dos fundadores da Du e idealizador desse podcast, Gustavo Dias. E aí, Gu, tudo certo? Oi, Ana. Gente bem animada aí pra falar sobre o maravilhoso mundo da Disney. Com direito a voz especial. Devidamente apresentados, bora conversar. O assunto de hoje é a Disney, essa empresa que é gigantesca, né, que tá em praticamente tudo que a gente conhece, faz parte da infância de muita gente e tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas adivinha por onde a gente vai começar? Começar por ela mesmo, pela história. Começando do começo, então. É legal falar que os irmãos Disney, né, o Walter e o Roy, o Valtão, eles começaram fazendo tirinhas lá, né, faziam cartoons publicitários e tudo mais há bastante tempo, e lá em 1923 os irmãos abriram um estúdio. Então foi onde tudo começou, onde eles começaram a desenvolver todas as ideias dele. Obviamente não foi fácil, né? Não foi nada fácil, a gente vai, acho que, pincelar um pouquinho os probleminhas que eles tiveram. Mas a parte que nos interessa é que foi só em 1928 que o Valtão idealizou o Mickey e foi desenhado pelo parceiro lá de trabalho dele, o Ub. Então, eles já estavam com vários problemas lá, né, tiveram que trabalhar para outros estúdios, e uma viagem voltando de Nova York foi onde o Valtão, pensando lá, quebrando a cabeça, ele e o Ub tentando fazer, né, um personagem de sucesso, foi quando eles criaram o Mickey, né? E as histórias contam que o Valtão que pensou no jeito de ser e o Ub que desenhou. No começo o Mickey tinha mais as características do Ub, então ele beijava a mina forçada, fumava, bebia, e ao longo do tempo ele foi indo mais pro lado da personalidade do Walt Disney, para um bichinho mais simpático, com uma índole mais correta, então foi melhorando o personagem, o que antes era um porra louca. Esses cartunistas, né, o que a gente já ouviu de história de coisas obscuras por trás da Disney, não tá no gibi, né? Vamos chegar lá. E depois, com esse crescimento do Mickey, né, que foi um sucesso, começaram a desenvolver mais longa-metragem, que antes eles faziam mais stop motion. E em 1937, foi lançado A Branca de Neve, o primeiro longa-metragem de animação, que foi um puta sucesso em 39. Então, por incrível que pareça, A Branca de Neve que teve esse pontapé inicial. Aí depois veio o Pinóquio, Dumbo, Bambi, então foi, né, depois ao longo do tempo surgindo vários personagens icônicos que a gente tanto conhece. E é uma loucura pensar que a gente assistiu esses filmes, né, que foram criados lá na primeira fase, vamos chamar assim, da Disney. Sim, verdade. E a segunda fase, como eu tô chamando, né, começou em 1950, que foi quando eles voltaram a fazer esses filmes de animação e quando eles criaram a Cinderela, que foi inclusive a segunda princesa da Disney, né? A primeira seria a Branca de Neve, depois veio a Cinderela. E foi nessa mesma época que veio Alice no País das Maravilhas, veio Peter Pan, e aí foi quando eles tiveram a ideia de expandir os negócios. Então, além dos filmes, investir em outras coisas, e foi quando o primeiro parque foi aberto. E, pasmem, não foi o de Orlando, tá? Acho que vocês não contavam com essa. Ele foi aberto em Anaheim, acho que é assim que fala, em 1955.
E acredito que ele nem tá aberto ainda hoje em dia, né? Provavelmente foi fechado, foi transferido. E o de Orlando foi aberto em 1971. E aí sim, foi uma mega produção, uma mega estratégia, foi um puta espaço, né? Ele tem mais de 100 quilômetros quadrados, que é o tamanho de uma cidade. Então a gente até leu que São Francisco, pra vocês terem uma ideia, tem 120 quilômetros quadrados. E o Parque de Orlando tem 100 quilômetros. Então quer dizer, é gigantesco e tem uma quase série. Uma cidade mesmo. Não, é uma cidade. E são vários parques, na verdade, né? É um complexo que foi sendo ampliado até ao longo do tempo. E aí foi até o que trouxe para Orlando outros parques. Depois a Universal foi para lá também. Enfim, para hoje criar o que Orlando é, né? Que é a terra dos parques de diversão. E que muitos contam é que o Walt Disney, ele parou, né, assim, olhou esse campo deserto e já começou a pensar nas estruturas, idealizar tudo isso, tudo ali no chão ainda, né, então o cara é um baita visionário mesmo, um excelente contador de história, então é surreal, né, a criatividade dele e obviamente de toda a equipe, né. Continuando com a história, pra gente fechar esse ciclo aqui, lá na década de 80, a Disney, para variar, estava com problemas financeiros, né? Eu falei lá na criação do Mickey, os irmãos e o próprio Ub, o principal cartunista, né, que virou um ícone, inclusive, também estavam com problemas financeiros e por isso que estavam quebrando a cabeça para poder engatar o sucesso. E aí, em 80, eles sofreram de novo com problemas financeiros, mas a Disney ela conseguiu renascer lá em 89, 99, quando eles começaram a voltar a fazer as animações de sucesso. E aí foi onde surgiu a Pequena Sereia, que inclusive ganhou 2 Oscars. Então, isso começa, né, a voltar pro holofote, porque não adianta só criar um grande, bom desenho, né? O duro é você se manter, inovando e criando esses outros pontos. Então, a história do Valtão, ela é muito inspiradora nesse aspecto, né, de reinventar, de você insistir e criar e tudo mais. Então, a história dele inteira foi assim. E aí, legal que lá em 89, quando eles estavam com os problemas, conseguiram desenvolver um outro sucesso. E o que você falou é muito engraçado, né? A gente assistiu quando era criança e nem tinha noção do quão antigo esses desenhos eram, né? Não, eu assisti a Branca de Neve e foi tipo o primeiro longa de animação. Como assim? Foi de 37 e eu nasci em 94. Pois é. Eu tava vendo, eles lançaram recente o filme da Cruella, né? A nova versão, na verdade. Aliás, filme da Cruella, de fato, acho que só é o primeiro, o outro era o Dálmatas. E o Dálmatas é de 61. Tipo assim, como assim? É um negócio muito antigo. Mas, só pra fechar aqui, depois da Pequena Sereia, aí começou a vir a Bela e a Fera, o Rei Leão, que ainda é sucesso de bilheteria, tá lá, né, nos destaques, na memória da galera, Tarzan, sensacional. Então vieram de novo outros grandes clássicos. Parece que a galera dá um estalo, opa, agora veio uma grande ideia, já veio um monte em seguida, né? Vai renovando, né? E aí depois disso, claro, a Disney foi focando em novos empreendimentos, comprando novas empresas, também vamos falar sobre isso, até chegar onde estamos hoje, que é a Disney, né, gente? Não tem o que falar. Tem Disney Lover, Disney Freak, por tudo quanto é lado, né? Eu assisti a biografia, acho que na época eu assisti pela Netflix, agora eu fui dar uma olhada, não tem mais, o filme do Walt antes do Mickey. Então conta a biografia dele, é uma história bem legal, conta basicamente isso daí que a gente estava falando, né? Dessas tretas, da dificuldade em criar, dos problemas que ele passou, ele dormiu na rua, inclusive. Então conta esse negócio. Eu lembro também no filme que conta que tinha esses problemas de direito de imagem, de o desenho daqui, os caras roubavam. E também tem um pano de fundo aí que a gente escuta que o próprio Walt Disney não foi a melhor das pessoas aí na hora de conduzir como chefe, né? O cara era um carrasco e muitas vezes chupinhava as ideias, então tinha muitas essas histórias aí, mas assim, é muito legal. Além do filme, eu li o livro também, que isso eu recomendo para todo mundo, que é o Jeito Disney de Encantar Clientes, na verdade, é o nome do livro. Bom, eu gosto bastante. Gosto bastante. Eu amo a Disney, não tem como não amar, né? Ainda mais quando é uma coisa que marca tanto a nossa infância.
Eu lembro que quando eu comecei a assistir os filmes da Disney, meu pai comprava pra mim as fitas cassete, sabe? Sim, eu sou dessa época, velha pra caramba. Sim. Então eu tinha a coleção de fitas cassetes. E aí eu assistia todos, assistia 50 milhões de vezes e amava, sabe? E aí quando surgia um novo filme, era aquela coisa, meu Deus, tem um novo, não vi ainda. Não que tivesse sido lançado, né? Mas meu pai comprava um novo e marcou demais a minha infância, marcou demais a minha geração. Então não tem como você não olhar para todo esse império, né, com admiração, com respeito, e é aquela coisa que eles conseguiram construir da mágica, né? Mas vamos falar dos parques primeiro, porque muita gente só lembra, né, ou pensa mais no de Orlando, mas tem vários parques, inclusive no mundo inteiro, né, Gu? Tem. Ela foi desenvolvendo e foi levando para outros lugares. Acho que para atender outros públicos também, poder criar e trazer essa liberdade. E aí hoje tem, além do de Orlando, né? Tem um na Califórnia, tem em Paris, tem em Tóquio, tem em Hong Kong, Xangai e no Havaí. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parques. 7 com o de Orlando, é isso? Uhum. Então 7 parques da Disney. Claro que o mais famoso é o de Orlando, é onde tem mais brasileiros do que no Brasil. Tem mais brasileiro no parque da Disney do que no Hopi Hari. Verdade. Que é o que a gente vê mais foto, que a galera mais tira, então. Mas é legal saber, tem parque em todo quanto é lugar. Eu tenho clientes que já falaram, não, a gente vai viajar pro Japão, e aí quer aproveitar e passar no parque da Disney de Tóquio, não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Tipo, os rolês de viagem pra fora é visando os parques da Disney, sabe? Eu já vi isso também, pessoas falando que iam pra Paris e querendo dar um pulinho na Disney de Paris. Uma loucura, né? Um negócio que não tem nada a ver com o lugar especificamente. Porque, sei lá, se você vai pra Orlando, você tá indo pra isso, né? Você tá indo pra parques de diversão de todos os tipos, formas, gostos e afins. Agora, você vai pra Paris, é uma viagem completamente diferente. Aí você fala, não, eu quero ir pra Disney. Assim, eu te confesso que é uma viagem que eu quero fazer, eu não fui pra Orlando viajar pra Disney, então meu conhecimento é só de ler, né? Mas ela não é o top 3, assim, puta, quero conhecer muito a Disney, nossa, o que tal. Acho que podendo viajar, conhecer lá, acho que é legal, mas não tá na minha lista primeira, assim, dos meus primeiros da lista, não. Curiosamente não tá nos meus também. Sempre tive vontade, também nunca fui. Eu lembro que na minha época, assim, tinha muito aquele hype, aquela coisa de ir pra Disney com 15 anos. Não sei se você passou por essa fase também, se na sua bolha tinha esse negócio. Na minha bolha tinha, assim, muita gente comentava, 15 anos não vou fazer festa de 15 anos, eu vou ganhar uma viagem pra Disney, sabe? E aí a galera meio que falava, não, eu quero fazer a festa. Aí os outros falaram, não, eu quero ir pra Disney. E eu acabei não indo, né? Mas assim, sempre foi aquela coisa de, putz, que a cidade tem que ir. E eu acho que é muito legal, porque é isso, né? Muita gente pensaria, animação, desenho, essa coisa da magia, princesas, é só pra criança, só criancinha pequena que curte. Mas putz, o hype dos 15 anos, que era quando o povo tava no auge da adolescência, ser chamado de criança era o maior insulto que existia. Qual que era o sonho do povo? Ir pra Disney. E hoje, assim, independente da idade, independente se tem filho, se é casado, se é um executivo sério, as pessoas gostam, as pessoas fazem questão de visitar, e você vê pessoas de todas as idades, famílias, tudo nos parques, ou gostando das produções. Então, eu acho inacreditável como eles conseguiram fazer um negócio que realmente é para todo mundo, e para todas as idades. Eu te confesso, assim, que concordo, né, mas um momento fofoquita, eu acho meio estranho, por exemplo, quando eu vejo no Instagram foto da Calabresa lá, sei lá, 500 fotos dela, parece que todo ano ela vai pra lá, sei lá, qual que é o rolê. Mas eu fico olhando assim, puta, será que não tem outro lugar? Essa galera já tá com quase 60 anos e fica indo. Então eu te confesso que eu acho um negócio meio estranho, assim, eu olho e falo, mano, que estranho.
Mas, sei lá, né, deve ter sua magia, eu concordo, a Disney, ela encanta, né, ela tem um negócio diferente mesmo, tem essa questão nostálgica, né, dos filmes de infância, etc e tal, além de continuar produzindo, então... Tem a questão da galera mais velha que gosta pelas coisas que já viu, tem as coisas novas, tem os filmes que, como ela comprou coisa pra caramba, tem os filmes de outras temáticas que consegue abraçar outras idades. Então, realmente, eu acho que ela consegue produzir para todos os públicos. Mas eu acho estranho ver os blogueirinhos na Disney tirando foto todo ano. E aqui não tô falando com inveja, eu gostaria de viajar lá, sim, pelo menos uma vez, mas, porra, todo ano, né? Não, nessa parte eu concordo. Eu acho que é a diferença, né? Eu acho que eu indo pra Disney pela primeira vez, eu ia virar criança de novo. Ia estar um pinto no lixo, como diz o popular. Mas eu também conheço pessoas que vão, ou iam, né? Acho que continuam indo todo ano. E eu também tenho a mesma reação. É tipo, cara, você tem dinheiro pra isso, então vai conhecer o mundo, meu filho. Sei lá, talvez quando eu for, eu vá descobrir que, sei lá, os caras devem tomar um chá pra ir toda vez lá. Então. Todo mundo recebe um chip. E... Mas esse negócio dos parques, assim, é mágico só para talvez os turistas, as pessoas que estão visitando, porque para quem trabalha lá é um negócio completamente rígido, tem 1001 regras, tem umas filosofias, tem muita história sobre isso, né? Isso eu li bastante no livro, né, sobre essa política, essa mentalidade de criar magia sempre. A magia ela tem que estar existindo, e eles definem, né, e diferenciam bem o que é palco e o que é bastidor. Então, uma vez que o funcionário entrou no palco, ele é aquilo ali, tanto que o pessoal comenta, né? Se você gritar Andy, olha o Andy, né, perto dos brinquedos do Toy Story, todos eles abaixam, né, se fingem de morto e tal, se fingem de brinquedo e depois voltam à vida. Então, assim, é o personagem ali, né, entre aspas, 24 horas. Enquanto tá no palco, é o personagem. E eles têm uma política de sequência, né, que tem que manter a segurança em primeiro lugar, aí depois tem umas outras palavras como se fosse de ordem, assim, do que é considerado a magia, né, então eles têm que manter a magia independente do que está acontecendo. Aí beleza, depois que vai pro bastidor, que entra nos corredores lá, nos bueiros, aí tira o mexicano fumando, um gordo peludo e tal, suando, né, aí é outra coisa. Mas enquanto tá no palco, é magia e tem que fazer acreditar, e você tem que acreditar no que você tá falando, inclusive. Sim, e tem várias regras, né, então isso que você falou, os funcionários não podem ser vistos como funcionários, tem que acreditar que são os bonecos. Então, eu vi até que parece que teve uma vez que caiu, acho que a cabeça do boneco, e aí apareceu o funcionário, e aí levou um esporro, foi um escândalo no parque, foi tipo assim, morreu, jogaram uma bomba lá, sabe? E tem várias restrições em relação aos próprios funcionários. Então, quem tem tatuagem tem que cobrir as tatuagens, porque todos têm que parecer mais ou menos iguais, tem que ser o mais padronizado possível. Não pode ter cabelo colorido, os homens não podem ter cabelo comprido. Tem várias coisas, várias coisas. Eu, inclusive, conheço pessoas que já trabalharam na Disney, e eles falam isso, né? Fala-se muito também dos túneis que tem no subsolo, que é onde os funcionários navegam o parque inteiro e ninguém nem sabe que existe e não pode saber, ninguém pode ver a entrada para os bastidores, né? Então, se você estiver no parque, assim, eles dizem que você não consegue nem ver de onde que os funcionários saem ou quais são os lugares da manutenção. É como se o negócio fosse mágico mesmo, funcionasse sozinho. Então, tem mil coisas. Quando eu tava lendo o livro, eu lembro que rolou um fio no Twitter de uma funcionária brasileira lá, que ela trabalhou lá um tempo, não lembro quanto tempo, e ela foi falando, conforme vocês forem curtindo, se bater as metas, eu vou soltando mais curiosidades sobre trabalhar lá. E uma das coisas que ela comentou que eu achei legal é que a magia não é só para quem está indo visitar, né? Quando você vai trabalhar lá, você também é contagiado por isso, né? Então ela falou, os caras não pagam bem, inclusive, eles nem pagam mal.
né, lá para os funcionários. Só que você tá tão envolvido que você tá trabalhando na Disney, que é a Disney do jeito, não sei o que, você quer aquela experiência, você quer viver aquilo, então você também olha de forma diferente, então você acaba aceitando essas coisas, essas regras que, sei lá, se fosse trabalhar na empresa SA X da esquina, talvez você fale, não, isso aqui eu não quero não, não vou aceitar. E agora, por ser a Disney, por você estar também totalmente cativado pelo jeito deles, você acaba aceitando, né? Como se fosse um grande projeto, na verdade. Falando até um pouco de mim, eu já aceitei. Falei, pô, vou encarar esse projeto novo aqui, independente se a grana é menor, mas é um projeto diferente, vou fazer coisas diferentes, projeções diferentes, você vai aceitar, né? Acho que todo mundo fica encantado com tudo isso, né? Imagina você colocar no currículo que você trabalhou na Disney. Fora a chance de talvez praticar o inglês, por mais que, como você falou, o que mais tem lá é brasileiro, ou latino, ou afins, mas eu vejo muita gente falando isso, né? É uma chance de eu entrar em contato com outras culturas, de eu praticar o inglês e tudo mais. Não, e aí eles contam, né, de vários casos de, tem criança que vai lá com leucemia. Tem vários gestos, né, da galera querendo essa magia de fato. Então é um negócio que, por mais que tenham problemas, essas coisas todas assim, acho que essa magia eles conseguem ser maior de fato. Então, e no livro também conta que o próprio Valtão, ele zelava por isso. Ele conta no livro que ele passava várias vezes ao longo do parque de joelheira, de joelhos, para ter a experiência como criança, né, como cliente, para ver se estava tudo de fato nos eixos. Conta que na entrada do parque tem as pipoqueiras lá para justamente você entrar com o cheiro de filme, né, com o cheiro de cinema, que você está entrando dentro do filme. Então eles pensam em tudo, cada detalhe é muito bem pensado, é muito legal. Que bacana. E eu vi várias coisas também, né, que como o parque tem, assim, você pensa com um negócio de 100 quilômetros quadrados, qual o impacto ambiental disso, e tanta gente consumindo, produzindo lixo, e tantos equipamentos ligados, energia, tananã. Então a Disney mantém uma área de proteção perto de Orlando, que eu achei muito legal, muita gente talvez nem tenha noção disso, né, e várias outras curiosidades que eu vi também quando eu tava pesquisando. Eu achei até engraçado que o Doritos foi criado dentro do parque da Disney. Né? Que aparentemente era de um dos restaurantes mexicanos lá. Eles resolveram fritar uns tacos, umas enchiladas, sei lá, fritar uns negócios que tava meio passado, todo mundo amou e criou-se o Doritos. Então, assim, são coisas que a gente nem imagina que estão conectadas, né? O que tem a ver com a Disney. E olha só como é. Mas também tem algumas polêmicas, né, que eu vi na internet até recentemente, algumas coisas que a gente questiona um pouco, fala, não sei, a Disney tem políticas muito rígidas com esse negócio de ambiente familiar, né, ou algo apropriado para a família, então as pessoas não podem entrar com roupa muito rasgada, com roupa muito curta. Já tiveram várias pessoas que foram na internet falar que, putz, menina tava com, sei lá, barriga de fora, e aí foi convidada por um funcionário a trocar de roupa. E aí, beleza, eles dão a camiseta e tal, mas assim, tem essas restrições, né? Tipo, você não pode. Então, é uma coisa meio, às vezes, parece até um pouco ultrapassada, não sei. Já vi polêmica também de mãe amamentando, e aí foi convidada também a ir para uma salinha para não ficar no parque, porque, crianças e ambiente familiar de novo. Algumas coisas que são meio polêmicas, meio duvidosas, assim. Acho que é uma evolução de mentalidade de quem tá fazendo a gestão do parque, né? Pensar que são coisas que as pessoas vão melhorando ao longo do tempo. Então, achar coisas normais, né, e, sei lá, como você falou, da tatuagem, do cabelo, etc e tal, são coisas que tem que entender os motivos. Então, por exemplo, talvez seja para quando rolar uma troca, a pessoa não ter um choque ela tem que estar no mesmo ambiente, né, tem que estar na mesma característica, né, como se fosse, sei lá, olhar o McDonald's é igual em todos os ambientes. Então, o funcionário, ele tem a mesma, ele tá ali dentro e acaba fazendo parte do ambiente. Deve ser alguma coisa nesse sentido. Sim. Então deve ter um monte de regra nesse aspecto que a gente acaba nem conhecendo. Mas eu concordo que tem algumas coisas que não fazem muito sentido, mas assim, eu também olho pelo lado de é uma empresa privada, tem as regras dele, a gente pode discordar, mas meio que tá ali.
você quer entrar no meu parque? É isso aqui que vai acontecer, é isso aqui que você tem que respeitar, é isso aqui que você tem que seguir, né? Não dá pra sair tocando terror e achar que tá tudo ok, né? Então, sei lá, eu fico meio dividido com relação a isso. Eu acho que tem que ser uma evolução natural de normalizar algumas coisas, de aceitar algumas coisas, mas eu acho que também não é a casa da mãe Joana. E é uma empresa privada, no final das contas, tem que respeitar a regra dos caras, sabe? Sim, sim. Eles estão no direito deles de colocar a regra que eles quiserem, mas ao mesmo tempo é assim, o que isso diz sobre você, sobre a sua marca, sabe? Qual é o branding que você tá criando em cima desse tipo de política, vamos dizer assim. Ao meu ver, não é muito favorável, mas, enfim, fica aí pra discussão. Mas eles não vendem a ideia de uma empresa modernex, né? Eles justamente vendem o oposto, uma coisa familiar de fato, né? Mais ou menos. Vamos falar sobre isso em breve. Você falou da coisa modernex, né? E eu acho até legal a gente comentar sobre isso, essa evolução dos filmes, né? E da característica, da mensagem que eles passam. Porque se você pega os primeiros filmes, até, sei lá, Dumbo, Bambi, Pinóquio, eles tinham uma cara muito sombria, se você for olhar, né? Tudo tragédia, todos são filmes que nunca foram os meus favoritos, aqueles que eu até assistia, mas não gostava muito, porque eles são, o Pinóquio, quando ele tá lá com os meninos tudo virando bicho, é uma coisa que, mano, é até assustador para crianças. Ou a mãe do Bambi, quando ela morre, todo mundo chora. Ou o Dumbo, quando eles separam ela da mãe. Eu fico, quem pensou nessas coisas pra criança? Pelo amor de Deus. Então, e aí começou a evolução, né? Então, começaram, sei lá, naquela década de 80, 90, até os filmes de mais heróis. Então, Tarzan, Aladdin, o Hércules, que são aquelas figuras que, tem um desafio, tem uma evolução do personagem, vencer as adversidades, uma mensagem, né, específica no filme, totalmente diferente. E até com as princesas a gente viu essa evolução, né? No começo você tinha a Branca de Neve, que ela fazia? Porra nenhuma, né? Era bonita, beleza, ela era boazinha, mas ela foi morar numa casa com 7 caras desconhecidos e aceitou uma maçã de uma desconhecida que parecia meio suspeita. Então, a própria Pequena Sereia, a Cinderela, todas as princesas no começo, sei lá, Cinderela, o que ela fazia? Nada, ela deixava as madrastas e as outras maltratarem dela, e a evolução dela foi casar com o príncipe. Pequena Sereia deixou de ser sereia por um cara que ela nem conhecia. E umas mensagens meio duvidosas. E aí, hoje em dia, você vê que a Disney mudou completamente. Ela tá mais alinhada com os padrões do mundo moderno, né? Tipo, os filmes foram evoluindo de acordo com a mentalidade das épocas em que eles foram lançados. Então, hoje você vê Frozen, você vê até o Enrolados, que é um recente, você vê a Merida, né, do Valente, que são princesas, entre aspas, ou personagens femininas que têm uma mensagem completamente diferente das primeiras princesas, que estava tudo focado no príncipe, né? Agora não, elas são as heroínas, elas estão vivendo as aventuras, elas não precisam do príncipe. Então também, sim, uma evolução total nos filmes em si. Sim, que é super importante, né? Você falou de um filme aí que, eu detesto, eu acho horrível e foi um dos grandes sucessos de bilheterias e eu não entendo o porquê, que foi a Frozen, porque Frozen não tem vilão, é um problema entre irmãs ali, um problema de controle emocional, não tem um conflito legal, você não tem com quem derrotar, então eu achei um filme tão bunda... que não fez o menor sentido. Eu tenho explicações pra isso. Ah, não vai me convencer, eu não quero ser convencido. Vai sim. Não, ó, primeiro, trilha sonora, que é uma trilha sonora muito boa, inclusive todas as trilhas sonoras da Disney, é uma coisa que a Disney sempre foi maravilhosa. Segundo, que acho que é a temática, né, de gelo e tal, é uma coisa nova, a Disney nunca tinha feito nada parecido. E
esse próprio negócio de ser de irmãs, de não ter príncipe, foi acho que um dos primeiros filmes que a Disney fez nessa pegada e foi totalmente diferente, né? As pessoas gostaram dessa nova cara, dessa coisa mais moderna. Não, mas aí tudo bem, não ter príncipe, elas serem fortes, serem protagonistas, acho isso ok. Pô, mas não tem um vilão ali pra você derrotar, tipo... É um conflito que, sei lá, eu achei tão sem sal, sabe? Um filme tão, sei lá. Mas isso é gosto, né? E aí, como todo mundo sabe, gosto é igual, sei lá, bunda, cada um tem a sua, né? Mas eu acho legal, assim, e aí entrando num ponto polêmico pra gente comentar, a gente já conversou isso algumas vezes, inclusive. Eu acho sensacional a evolução, a adaptação, trazer elementos que as pessoas hoje estão pensando. Então é super importante ter uma equipe criativa, uma equipe conectada com o seu público, para você poder falar coisas que fazem sentido. Foi o que você falou, né? A Bela Adormecida lá não fazia porra nenhuma, recebeu um beijo, foi salva e pronto, fim, acabou. Então tinha essa coisa, né? E hoje não é isso que as pessoas querem ver, né? Elas querem ver outro tipo de história. Mas indo pra polêmica, o que eu discordo, assim, muito, é a mudança da personagem. Tipo, fazer uma releitura e desconfigurar completamente a origem da personagem. Então, por exemplo, e sem ser ir pro universo da Disney, eu tô assistindo recentemente, eu acho que até eu falei pra gente fazer algum episódio, alguma coisa sobre Troia. Uhum. E tem o Aquiles, que é um excepcional guerreiro lá. E aí, no filme mais conhecido, o Aquiles foi interpretado pelo Brad Pitt. E aí eu fui ler sobre o Aquiles, e a descrição do Aquiles é um guerreiro lindo, loiro, dos olhos azuis, etc e tal. E no seriado, é um negro. E assim, eu não tenho absolutamente nada a ver. Se tem essa abertura para criação, se é um personagem aberto, eu acho legal a criação. Mas eu acho que fica... Quando tem uma coisa muito forte, sei lá, transformar... Se fosse ao contrário, sei lá, um personagem que era mulher vira um personagem homem. Que inclusive eu vi isso também no Troia falando, esse personagem era mulher, eles colocaram como homem. Isso eu acho errado. Eu acho que deveria respeitar um pouco mais, pelo menos pra mim, né? Respeitar um pouco mais as origens. Criar o personagem, por exemplo, que seja, sei lá, homossexual, que seja negro, colocar essas criações eu acho fundamental, acho legal pra caramba. Uhum. Que teve o Pantera Negra recente que foi, né, legal pra caramba, ter um guerreiro assim. Então, assim, eu acho isso importante. Agora, mudar a característica, eu te confesso que eu não gosto, não. Uhum. Eu também não sou fã, porque eu acho que como o desenho, né, como a primeira versão, é uma coisa que é muito marcante, é aquilo que fica no nosso imaginário, né? Então, até a Pequena Sereia, que teve toda a polêmica, que é uma atriz negra que tá fazendo, e, de novo, também, absolutamente, no live action, absolutamente nada contra, mas eu esperaria o Ariel com o cabelo vermelhão, com o olho azul, cabelo vermelho ketchup, qualquer coisa diferente disso, fica estranho, porque não é a Ariel, né? Então, é a mesma coisa se colocassem uma Moana que não parecesse havaiana, que não parecesse com aquelas pessoas da Polinésia. Ia ficar esquisito, porque a Moana é de lá, a Moana tem a pele mais escura, a Moana tem olhos castanhos. Tem que ter, é como se colocasse a Tiana branca. Não, a Tiana não pode ser branca, a Tiana tem que ser negra. Tipo, os personagens, eles têm que ser fisicamente parecidos com o desenho, né? Por mais que sim, a gente entende toda a problemática que só recentemente começou a ter representatividade dentro da Disney, né? Demorou décadas e décadas e décadas para ter o primeiro personagem de animação ou não negro. Então, óbvio que é chato pra caramba, mas ao mesmo tempo descaracteriza bastante, né? É muito complicado. Sim. Aí é a responsabilidade da criação, né? Desenvolver uma história, um enredo que tenha os personagens de diversas etnias, características, né? Aí eu acho legal. Agora mudar, realmente, eu acho que fica forçado. Uhum. Claro que assim, por exemplo, assistindo Troia, né, vendo o filme, para quem tá vendo ali, às vezes até para quem tá vendo pela primeira vez, não influencia em absolutamente nada a característica, né? Uhum. Sim. Claro que se ele não fosse um grande guerreiro, mudaria, porque ele é um grande guerreiro, né? Então isso tem que ser respeitado, porque é a história do cara.
Então, eu acho que esses são os detalhes. Realmente, não... muda alguma coisa? Você tá assistindo ali? Não, não muda. Agora, como eu já conheci antes, aí fica um negócio, pô, meu cara... Né, eu vi isso daí não porque eu fui caçar essa diferença, porque quando eu fui assistir, na verdade, pra mim, realmente, isso não me prende a isso. Eu fui ver como que ele tinha morrido, porque eu queria ver se quem tinha matado realmente tinha sido o que eu tava achando e tal. E aí, coloquei esse destaque, que ele era muito lindo, loiro, o olho, eu falei, pô, os caras mudaram completamente. É uma linha muito, muito complexa, né, de você mudar, não mudar, e essa licença e não tem, então eu acho que é difícil, mas eu acho estranho quando tem, sei lá, pegar um Harry Potter que tem a descrição dele, né? Nossa. Não é um negócio que você fica imaginando, tem no livro, né, como ele é. E de repente você coloca, sei lá, um cara completamente diferente e você fala, porra, peraí, né? Não, eu tava pensando nisso, inclusive, porque o Harry Potter no livro fala 50 milhões de vezes dos olhos verdes deles, que é que nem o da mãe, e aí no filme ele tem olhos azuis, e a mãe, quando aparece, não tem olhos verdes, não é parecida. É tipo, porra, cara, passou o livro inteiro 500 mil vezes falando que ele tinha os olhos da mãe pra chegar no filme e eles não se darem ao trabalho de pegar uma atriz parecida. Pois é. Voltando, né, para essas evoluções que eu acho que tem que ser mesmo. Te confesso que as evoluções dos live actions, por exemplo, o Rei Leão live action eu não curti muito não, eu nem assisti direito, mas as trailers que eu vi lá não me prendeu. Então assim, eu acho que é fundamental, tem que existir isso, você tem que se modernizar, você tem que falar com o teu público, mas eu acho que você tem que também, dentro do possível, respeitar as diretrizes, assim, os clássicos, as origens, talvez, vamos dizer assim. Tá na modinha, né, dos live actions. Parece que a Disney agora tá querendo pegar todas as animações e transformar em live actions. E aí algumas foram bem fiéis, tipo a Bela e a Fera eu achei bem fiel, eu gostei do live action. E alguns foram totalmente diferentes, mudou tudo, tipo Mulan. Gente, eu fiquei muito brava, porque é o meu filme favorito da Disney até hoje. É a melhor história, é o melhor filme, aquela animação é perfeita. E aí, quando eu fui assistir o live action, eu fiquei, gente, como assim? Tipo, eu entendi que eles queriam respeitar muito a cultura chinesa e fazer uma coisa próxima do que seria um filme asiático, talvez, não sei. Mas, qual era a dificuldade em só fazer um filme igualzinho? Eles tiraram até o romance dela com o Shen, com o general. Tipo, como assim, cara? Eu fiquei muito brava. Aí colocaram, sei lá, só um clima, um negócio que nem virou romance nem nada, com o outro que era também, tava lutando no exército junto com ela. Eu fiquei tipo, é isso mesmo, cara? Vocês tiveram que rebaixar o personagem masculino no filme, ao invés de deixar do jeito que tá, pra tá a altura do personagem feminino. Tipo, eu achei péssimo, horrível. Eu fiquei, Disney, você me decepcionou muito. Uma relação de amor e ódio. Falando nisso, fala aí, qual filme que você mais gosta da Disney? Mulan, já falei, total. A história é incrível. Putz, você tem. Primeiro que foi um dos primeiros que não foi princesa, né? É um filme antigo, não é tão novo. Sempre, desde pequena, eu gostava da ideia de ela ser a heroína e não ser a donzela que precisa ser salva. Então, sempre amei isso. A China inteira se curva pra ela. Não, aquele filme é maravilhoso. Pra mim, o meu favorito acho que é Toy Story. Toy Story eu já não tenho esse amor tão grande com a Pixar, com esse outro tipo de animação, né? O da Toy Story é sensacional. Ali dá até nó na garganta quando você assiste. Eu sempre gostei também curiosamente, talvez até de novo pela forma como foram construídos desses filmes de heróis masculinos. Então, Hércules sempre foi um dos meus favoritos, Aladdin sempre foi um dos meus favoritos, Tarzan. Eu sempre amei a dinâmica desses filmes. As trilhas sonoras também são algumas das melhores da Disney. E desses de animação, estilo meio Pixar, né? Eu sempre amei Procurando Nemo. Chorava todas as vezes que eu assistia. Acho que até hoje, se eu assistir, eu choro de novo. Mas também sempre foi um que eu amei. É um estilo de filme que eu curto. Então, putz, vira e mexe, eu não sei o que assistir, eu vou pra desenho e assisto qualquer um, que é sempre muito bom. Então, gosto do Hércules, gosto do Tarzan.
tanto as musiquinhas também, legal. Então, assisti recente, né, que você até mandou pra mim, o Cruella, que é legal também. Sim, então, eu amei. Então eu curto bastante. E aí agora, né, quando a gente fala de Disney, a gente tem que se estender aos outros braços, né? Então tem como falar da Marvel, né, do Star Wars, então também tem como colocar esses caras agora no pacote, né? Sim, principalmente agora que a Disney tem o seu próprio streaming, né? Acho que vai muito com essa coisa de evolução que a gente está falando. Teve evolução na característica das histórias, no tipo de animação e a evolução também na mídia, né, em que está sendo divulgada, está sendo consumida. Tanto que a Disney, infelizmente, tirou todos os filmes dela de todos os outros streamings. Então é tipo, a safada sabe que é boa, né? Ela sabe que as pessoas vão querer ver o que ela faz. E aí deu até uma polêmica com Cruella, né? Inclusive é uma nova tendência da Disney também, né? Fazer essas releituras dos vilões, que começou com a Malévola, aí veio a Cruella, e parece que eles estão fazendo planos, né? De fazer de novos vilões agora também, que eu já vi. Mas, eu já vi alguma coisa sobre isso. E aí deu uma super polêmica, tanto um novo filme da Marvel, que é o da Viúva Negra, porque as atrizes, elas ganham também um percentual da bilheteria, né? O cachê não é só um cachê fechado. E aí a dona Disney, muito da danada, lançou o filme ao mesmo tempo no cinema e no streaming. Então, quer dizer, ainda mais em época de pandemia, por mais que estamos no caminho para controlar, mas, putz, ainda mais em época de pandemia, quem é que vai preferir ir no cinema ao invés de assistir pelo streaming em casa, sabe? Então, coitada das atrizes, com isso, até Cruella, que esperava uma bilheteria muito, muito alta, acabou não sendo tudo aquilo que estava sendo esperado. E aí as atrizes fazem como? Tipo, nossa, achei que a Disney foi muito sacana nisso. Eu vi uma resposta da Disney pra Viúva Negra, né, pra Scarlett Johansson, que ela ganhou mais com esse modelo do streaming. Então, assim, não sei também até onde é verdade o que a Disney falou, né, mas é um modelo novo, né, porque tem que se adaptar agora a esse ponto novo, realmente. É difícil, é complicado, o pessoal quer ganhar dinheiro mesmo. Dá nada essa Disney. Só vê os cifrões. Inclusive, falando em cifrões, a gente falou muito da Disney como empresa, né? Como construção de um império. E muita gente vê como uma das principais marcas, uma das principais empresas da atualidade. E aí eu te pergunto, Gu, quanto vale a Disney? Muito. Não, essa é uma pergunta boa, porque ela foi crescendo bastante, né? Ela foi adquirindo várias empresas. Então, estima-se que ela hoje, o valor da Disney, da companhia Disney, né? Não só os parques e tudo mais, toda ela é estimada em 51,2 bilhões de dólares. E isso coloca ela na posição da 10ª empresa mais valiosa dos Estados Unidos. Então, é dinheiro para um chapéu. Pensar que tem muitas empresas de tecnologia, Google na frente, que está valendo trilhões, né? Então, 51 bi é bastante coisa. Isso, claro, se justifica pelo movimento que ela fez, né? A leitura que ela fez. Ela comprou tanta coisa que eu acho que até a Du é da Disney e eu não tô sabendo. Né? Ela é dona de quase tudo. Então, ela é dona da ABC, que é aquele canal americano gigante, da ESPN, tem até no Brasil, né, de esportes. Ela é dona da Fox. Aliás, eu lembro que quando ela comprou a Fox, foi muito engraçado, porque todo mundo, sempre quando perguntava sobre as princesas, tipo, qual a sua princesa favorita, não sei o quê, aí muita gente citava a Anastácia. Só que a Anastácia não era da Disney. A Anastácia era da Fox. E aí falava assim, não, mas a Anastácia não vale, porque não é da Disney, a gente tá falando da Disney. E aí, quando a Disney comprou a Fox, todo mundo ficou, agora eu vou poder falar que a minha princesa favorita é a Anastácia, porque ela é da Disney agora. Eu sabia que ela não era da Disney antes. Não era, ela era da Fox. E, inclusive, é uma das minhas favoritas, não mencionei aqui, mas deveria ter mencionado. É um desenho legal também. É Mara. Né? E é aí, meio clichêzão, né, mas é legal. Não, é Mara.
toda a evolução da história e dos personagens, dela se descobrindo. Não, mas eu digo assim, tem muitas histórias, por exemplo, Avatar, tem muita história que é muito igual, né? Tipo, Avatar é muito igual a Pocahontas, por exemplo, né? Sim. Uhum. E a Anastácia, ela entra muito nessa linha de ser igual com outras histórias, né? O príncipe que foi perdido e aí volta e descobre, então tem muita história igual. Sim, isso sim. Enfim, e a Disney também é dona de National Geographic, aí como a gente já citou, da Marvel, da Star Wars, da Pixar. Então, é um universo, né, que a Disney é dona, a dona Disney. Falando em ser dono da Fox, a expectativa é criar filmes bons, decentes, com cronologias inteligentes do X-Men, né? Porque era da Fox, né? E aí não conseguia criar, né? Pô, os caras têm uns filmes bons, mas meio perdidos, assim, sabe? Sim. É que nem quando ela comprou Star Wars, tava todo mundo com muito medo do que ela iria fazer, né? Mas ela fez boas produções. Eu não acompanhei muito, eu assisti um ou outro só, mas não acompanhei muito a produção, mas ela consegue desenvolver, né? Desenrolar sem também perder a característica, né, daquele canal, por exemplo, ESPN, que é um canal que eu acompanho de vez em quando. Continua muito parecido, né? Ela quer, na verdade, estar ali dentro, tá aproveitando aquela audiência, tá aproveitando aquela estrutura e tudo mais para entregar outros produtos para os públicos dela, né? Ela tá diversificando, na real, né? Ela tá falando, olha, eu tenho esportes, eu tenho filmes, eu tenho animações, eu tenho coisas de natureza, tenho tudo para todos os públicos, todos os gostos. A única coisa que é chata na Disney, que eu sinto que ela suga as coisas até não poder mais, sabe? Ela meio que, assim, você fica cansado de ver a mesma coisa. Então, sei lá, Cinderela fizeram, até do desenho mesmo, fizeram Cinderela 3. Acho que todos os desenhos tem pelo menos 2. Aí, na Marvel, foi aquela coisa que chegava uma hora que eu não aguentava mais. Filme da Marvel, era uma trama que não acabava mais, e personagem novo, e morria outro, e vinha novo, e morria outro, e não acabava nunca. Filmes infinitos. Pra vocês terem ideia, eu nem assisti o último Vingadores, porque eu já tava tão de saco cheio. Eu falei, cara, não aguento mais isso. Então, eu sinto que eles fazem isso com todas as grandes franquias, com todos os grandes filmes. Mesma coisa que eles estão fazendo com esse negócio dos vilões, é pegar as histórias que já existem e sugar mais um pouco, espremer mais um pouco, os live actions espremer mais um pouco. Tipo, o desenho já era ótimo, pra que você precisa fazer o mesmo desenho de um jeito diferente? Enfim, isso me incomoda um pouco, né? Eu acho que é uma jogada de misturar os públicos, né? Trazer essa pegada nostálgica e novos elementos atuais, ou às vezes poder corrigir uma coisa que eles falaram errado no passado. Eu também acho que não é dos melhores mundos, mas eu entendo e fica a dica do aí, faz uns grandes clássicos também, pô, vamos revisitar o que a gente já produziu no passado. Não, mas acho que eles fazem isso porque eles sabem que tem público, né? Tem bilheteria. Sim, e tem história, na verdade, também, né? Se pegar o da Marvel, tem muito gibi ainda pra explorar, né? Tem muita história que dá pra visitar e comentar, né? E falando desses filmes que vêm e voltam, também é legal comentar sobre as bilheterias, né? Tem muito filme de sucesso aí. O que a gente viu, em primeiro lugar, foi Avatar. Foi avassalador, né? Avatar na época dos filmes 3D e tal. Em segundo lugar, um dos Vingadores Ultimato, que eu não sei se eu assisti, eu não sei qual deles eu assisti, pra ser sincero também. E aí bateu quase 3 bi de bilheteria. O remake do Rei Leão em sétimo. A Ana fez questão de colocar aqui porque é um filme ruim. Dessa nova onda aí do live action. Quase 2 bi. E o filme que eu não gosto, que é a Frozen, mas aí é a Frozen 2, que passou o Frozen 1, que tá em décimo aqui, 1.4 bi. Eu nem assisti o Frozen 2 também, porque o Frozen 1 eu não gostei, quem dirá o Frozen 2, não é mesmo? Também não assisti o Frozen 2. Assim, eu também, Frozen não foi o meu favorito. Eu acho a trilha sonora é muito boa, mas o filme em si eu também achei meio xoxinho. É engraçado que o Avatar não é da Disney, né? Foi da Fox. Então, quando a Disney comprou a Fox, ela meio que herdou o direito de fazer novos. Então, eu tenho certeza. Aliás, eu já vi que ela tá produzindo um Avatar 2. De novo, a Disney gosta de espremer até não poder mais.
Então, tá sendo feito, maior bilheteria da história, a Disney vai querer voltar pra esse ranking, né? Sei lá, aproveitar disso daí. Sim, sim. Até os Vingadores, né? Vingadores é da Marvel também, então os 2 primeiros não são da Disney de fato. Inclusive, eu tava vendo que no ranking, né, a gente não colocou todos aí, lógico, para colocar só alguns, mas no ranking de maiores bilheterias do mundo, isso até, pelo menos o site que eu vi era de abril de 2021, então razoavelmente recente, e os rankings acho que tinha, sei lá, uns 5 Vingadores, sabe? Tinha umas 5 coisas da Marvel, era tudo Marvel. Você fala, caraca. Você reclama, mas a galera consome. Eu acho chato, eu acho irritante, mas é por isso que eu falei, a Disney só olha os cifrões, ela vê que o povo consome, ela vai fazer até não poder mais. É isso. E a Disney também é um bom investimento, lógico que a gente não poderia deixar de falar disso. A gente já falou aqui nesse podcast sobre formas de investir no exterior e comentamos sobre BDRs. E um deles que você pode ver na Bolsa de Valores do Brasil é o da Disney, o DISB34. A gente viu que está custando ali na faixa de uns R$60, né, a cota. Paga dividendos e é uma empresa que é analisada de forma positiva, né, pelos especialistas do mercado, porque é uma multinacional e ela atua com várias frentes, como a gente acabou de ver, né? Você tem os parques, você tem as marcas, você tem os personagens. É mais do que um simples filme, né? Só você pegar o Mickey e a Minnie. É propriedade da Disney. E aí você vê isso em caderno, em estojo, em roupa, em tudo quanto é lugar. Então, a Disney fatura com tudo isso, né? E lógico, a empresa sofreu com a pandemia, teve até que demitir vários funcionários com os parques fechados e tal. Tem alguns contrapontos para se analisar. No curto prazo tem uma flutuação, até com a variação do dólar, é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Mas está aí disponível, quem quiser ser sócio da Disney, tem como, fique aí ligado. Depois de falar tudo isso, nada mais justo que você tomar essa decisão, né? Quero ser sócio ou não. Exato. Então, quero fazer parte dessa magia. Exato. E essa BDR, ela veio para o Brasil ano passado, né? Quando ampliou o leque das BDRs e acessível para qualquer pessoa, que antigamente era só para investidor qualificado. Então qualquer pessoa hoje pode entrar lá na corretora, pegar o código que a Ana comentou, né, o DISB34, e investir na Disney. Então é uma excelente empresa, eu adoro. Pensando em futuro, tem toda essa parte que ela vai explorar, né, de novos filmes, com esses novos parceiros aí dela que ela colocou debaixo do guarda-chuva dela, né, de Marvel, que a Ana falou, do próprio Avatar que tá fazendo, aberturas de parque, além, obviamente, também da briga ferrenha com a Netflix, né, a Netflix tá aumentando o preço. Eu acho que é mais caro, inclusive, que o Disney Plus. Sim. E ela tá lançando bastante coisa só pra plataforma dela, que nem foi o sucesso lá, o Soul, que foi só pra plataforma do Disney Plus. Então, eu assinei o Disney Plus por um mês, 7 dias de graça, só pra assistir o Soul, e depois cancelei. Mas ele é mais barato. Então, assim, ela tem bastante projeção. Além de ser uma empresa muito estável nos Estados Unidos, então também facilita um pouco essas oscilações. Então, eleições, notícias do mercado de fora, tudo isso são coisas que balançam menos o que, por exemplo, uma empresa aqui do Brasil. Então, você, sei lá, vai pegar um Itaú, que é uma empresa gigante no Brasil, que lucra pra caramba, quando rola algumas falas, algumas questões políticas, ela sofre mais do que como uma empresa dos Estados Unidos. Então, também acho que é bem legal. Por mais que não seja uma recomendação, sempre tem que pensar na tua carteira, na tua estratégia, avaliar se faz sentido. Mas, assim, de certa forma, o que dá pra cravar é que é uma puta empresa, né? Com certeza. Uma puta empresa, faz uma puta gestão de marketing, né? De marca, sei lá, o branding da Disney é um negócio absurdo. É estudo de caso para todos os especialistas possíveis e impossíveis. E é isso, né? É uma empresa que você fala em qualquer lugar do mundo. Disney, todo mundo sabe o que é, tem referência e vai sorrir de orelha a orelha. Todo mundo fica encantado com esse mundo maravilhoso da Disney.
Viu só quanta coisa a gente pode falar sobre a Disney? Não falamos só dos filmes, falamos bastante dela como empresa também, né? Que também é uma super referência para qualquer um que gosta do assunto empreendedorismo, finanças e tudo mais. Então, vai lá nas nossas redes sociais, comenta pra gente se você gostou desse assunto, dá dicas do que você quer ver por aqui nesse podcast. A gente sempre faz os assuntos que vocês pedem, vários dos que a gente já fez foram sugestões de vocês, então continuem mandando. Manda esse episódio para aquele seu amigo, para aquele seu parente que ama a Disney, que é viciado, aquele que viaja todo ano para lá também, que todo mundo conhece alguém assim. E bora com a gente, tá bom? Gu, obrigada pelo bate-papo, foi muito bacana. Obrigada, gente, e eu vejo vocês na próxima. Obrigado, Ana, obrigado você que ficou até aqui e com certeza até breve.